Olá, seja bem-vindo. A piada do dia, meritocracia. Quantas vezes eu já repeti isso? Quantas vezes eu já defendi essa piada, hein? Sabe aquele discurso coach? Você pode, você consegue, você é capaz. E a pior palavra de todas, só depende de você. Cara, essa palavra, meu amigo. Recentemente, a filha de Renata Aragão, aquele Didi dos Trapalhões, a Lívia, recebeu duras críticas após expor um vídeo numa palestra coach, dando as suas opiniões aí, que dava a entender uma meritocracia. Ela disse o seguinte na sua palestra coach, e eu não vou poder botar a palestra aqui, porque senão eu ia levar strike, tá? Diz o seguinte: não sou eu que passo pelo tempo, é o tempo que tá passando por mim. Ah, que coisa linda, o tempo vem assim, passa, né? Não é possível, todo mundo tem 24 horas por dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer muitas coisas e outras não saem do lugar? Eu já vou explicar agorinha por quê. O nome disso é produtividade, disse ela. É como você dar conta do seu tempo. Porque o sol nasce para todo mundo, é verdade, mas a sombra... O que a gente faz com essas 24 horas que a gente tem no nosso dia? Bom, eu vou dizer para você. Muitos não fazem nada. Renderam-se, ou melhor, desistiram de tentar. É verdade, muitas pessoas desistiram de tentar. Por quê? Tenta, e cada vez que o cara tenta mais ele é sufocado, imprimido, enxugado, massacrado, e o cara às vezes desiste. Ele simplesmente para. Deixa de sonhar. Muitos acabam desistindo porque o jogo é desigual, meu amigo. O jogo não é igual, cara, para todo mundo. Por isso, eu não defendo mais a meritocracia. Sabe por quê, cara? Vou te falar aqui a verdade pra você. De acordo com o Dedé Santana, o que ele comentou em um podcast lá do Celso Portiolli, o patrimônio do pai da Lívia aí, o Didi, chega a mais de 180 milhões de reais. De acordo com o Dedé, no podcast. Isso de acordo com ele, o que ele tem no banco. Fora aí o que ele tem acumulado de patrimônio. Agora, quanto a maioria das pessoas ganha? A maioria ganha menos de 5 mil. A maioria mesmo. Aqui no Brasil, ganha menos de 5 mil. Eu diria até mais. A maioria ganha menos de 2 mil. É, meu irmão. É, cara. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa lá do Sudão tem menos chance de crescer do que eu. E eu tenho muito menos chance de ser alguém milionário, rico, do que a Lívia Aragão. Sem contar o fato que... o que essas pessoas fazem nessas 24 horas? Uma mãe de família provavelmente vai ter que cuidar do próprio filho. Porque ganhando menos de um salário ou um salário, ela não vai conseguir contratar uma babá para sua criança. Mas nós vamos chegar mais. O que vocês fazem nessas 24 horas? Calma que nós vamos chegar. Eu vou dizer o que eu faço. É bem mais fácil, meu irmão, uma pessoa privilegiada conseguir sucesso do que uma pessoa que teve que começar lá de baixo. A gente tem o primeiro ponto, a desigualdade de oportunidade. E talvez esse ponto seja o maior de todos. Enquanto o pobre está sofrendo, frequentando uma escola pública sem qualidade, acordando 5 da manhã e pegando um busão lotado, gente fedendo a CC, um apertando o outro, 5 da manhã, dormiu às vezes tarde, meia-noite, regrando a alimentação para não passar fome. O cara tem ali a comida regrada, é o arroz, o feijão, às vezes o ovo, às vezes a carne quando tem a carne. Assim é a maioria das pessoas, assim são a maioria das pessoas, pô. Assim vive a maioria das pessoas. Regradas, comendo regradamente para não faltar comida até o final do mês, pagando aluguel, tendo que trabalhar e estudar no mesmo dia. O cara às vezes chega cansado do trabalho, vai para a escola, chega na escola, na faculdade, o cara não consegue render tanto porque tá cansadíssimo.
Ele pegou um ônibus lotado de 5 da manhã, meu irmão. O que a pessoa tá fazendo nessas 24 horas? Uma pessoa rica, porém, ela sai com um carro importado. Às vezes um motorista particular dirigindo esse carro. Ela escolhe o horário. Ela pode definir qual é o horário que ela vai querer trabalhar. Quando chegar lá na alimentação, a mesa dela vai ter um monte de frutas, verduras, legumes. E ela vai poder escolher qualquer tipo de alimentação que ela quiser. Cientificamente falando, uma boa alimentação melhora a qualidade do seu cérebro, do seu pensamento, a sua habilidade. Ela vai poder escolher a melhor escola, a melhor faculdade para os seus filhos e ela vai passar pela melhor escola. E caso aquela pessoa crie um negócio para ela e um imprevisto aconteça, de ela ficar sem dinheiro, ela pode pedir pro pai que tem 100 e tantos milhões de reais. Enquanto você, meu amigo, faliu, a dívida vai só aumentando. Experiência própria aqui do meu canal no YouTube aqui, tá falindo. Para quem que eu vou pedir ajuda? A meritocracia? Outro fator são os fatores externos. Você lembra que recentemente nós passamos pela maior PAN, a maior PAN no sentido de, né, mundial, de proporção global. Quem sofreu de verdade com essa PAN? Quem sofreu? Didis, Silvio Santos, Anitas? Claro que não. Pessoas assim simplesmente podem acessar o melhor hospital, podem, sei lá, comprar várias máscaras, se proteger, fazer exames constantemente e tudo mais. Pessoas assim têm dinheiro de sobra e não sentiram prejuízo quando as lojas tiveram que fechar. Não. Ah, fechamos a loja, tive um prejuízo aqui, mas a minha comida continua a mesma, a minha escola é a mesma, a minha receita é a mesma, a minha renda é a mesma, tudo tá legal, é só um pouco de dinheiro a menos. Depois vai acabar e a gente recupera. O pobre, meu irmão, tá tentando recuperar até hoje. Alguns fecharam, faliram, tiveram mais o que fazer. Tava lá vivendo um momento terrível. A escola fechou. E eles tiveram que adaptar o aluno por uma videoconferência que nunca tiveram feito, nunca fizeram. Enquanto o rico simplesmente contratou um professor particular para o aluno. Olha, acabou a aula, tem contrato com o professor para vir para cá. Saúde? Precisando de saúde? Ia lá para o hospital lotado, meu irmão. Você nem conseguia atendimento nessa época. Nesse período, a diferença, a meritocracia foi jogada no lixo, porque a diferença entre o pobre e o rico ficou tão evidente, que defender meritocracia virou piada. E o terceiro ponto, são 3, que eu falei aqui da desigualdade, de fatores externos agora, e eu tô falando agora da privatização e herança, é que muitos que pregam esse discurso de tudo é fácil, tudo depende de você, olha, eu não sei porque você não está conseguindo isso, eu consegui, geralmente vem de pessoas que ou são herdeiras, ou tem uma família muito rica, sabe? Entende? Ou até mesmo veio da pobreza, mas aplicou golpe em um monte de gente, enganou um monte de gente. Nunca vem de pessoas que realmente vieram de baixo. A pessoa que vem de baixo, ela sabe que ela teve sorte. No fundo, a pessoa que vem de baixo, ela sabe que precisou de sorte. Ou é um artista em 1 em 1 milhão, ou é um jogador de futebol de 1 em 1 milhão, ou é um cara que ganhou aí, tá vendo, na loteria, ou virou um político desonesto, né? Não sei. Mas a pessoa que vem de baixo, ela sabe realmente que não tem esse negócio de meritocracia, não. Porque ela viu ao seu redor
que a maioria das pessoas não tiveram nem a chance de começar a tentar. Eu costumo dizer que é como um jogo de xadrez. Só que um jogo de xadrez bem diferente. O pobre, todas as peças são peões. E o rico, todas as peças são damas. Aqui no Brasil, a maioria dos pobres são peões nesse jogo. Peões, tudo peão. Enfrentando damas. Aqui no meu canal no YouTube, por exemplo. Cara, eu tô passando um maior sufoco pra crescer aqui dentro. Você acha que tem meritocracia? Trabalho todo dia, estudo pra caramba. 24 horas aqui, posso dizer, pensando nesse trabalho. 24 horas, meu canal, tem que crescer meu canal, crescer o meu trabalho e não sei o que lá. Olha, eu posso ir trabalho e estudo, e crio vídeo, trabalho e estudo, tento melhorar. Só que a minha câmera custa R$300. A câmera do influencer rico custa 30 mil. O meu computador que eu edito custa, sei lá, 4 mil. Trava toda hora na edição, tem que recomeçar. O computador do rico custa a minha casa. Custa tudo que tem aqui. 100 mil, 150 mil. O cara vai ter todo o tempo do mundo e não vai precisar se preocupar com coisas externas. Ele vai poder focar única e exclusivamente no trabalho dele. Eu tenho que pensar na família, saúde, tudo mais. O cara pode simplesmente contratar um editor para ele, contratar um roteirista para ele. E eu vou simplesmente ter que ser o editor, ter que ser o roteirista, eu vou ter que ser bom em todos os tópicos de um canal. Ah, meu irmão, meritocracia o caralho. Se fosse por mérito, eu já disse. Se fosse por mérito, eu seria um dos maiores youtubers daqui. Você pode ter certeza disso. Por quê? Tanto que eu estudei, trabalhei, dediquei, mas não tem como você competir. Não tem como você ganhar desses caras, porque não tem essa porra de meritocracia não. Eu já defendi isso. Mas é um discurso, sinceramente, desonesto. Thiago, como assim, Thiago? Desonesto? Você tem que pensar, meu irmão. Não depende só de você. Precisa de sorte. Precisa de competência. E competência não vem só com força de vontade, não. Tem que ter um bom professor para te ensinar. Tem que ter os lugares certos, o caminho certo. Você tem que saber o caminho certo a trilhar, sem errar, sem ter tempo de errar. Para você, pelo menos, correr no mesmo nível. Então, cara, meritocracia seria se todos corressem juntos. Mas não é assim que funciona. Alguns já estão correndo lá perto da linha de chegada. Enquanto você está correndo do início. Não tem como você ganhar. Não tem como você ganhar. É como falar assim, gente, eu tenho um prêmio para quem chegar no topo do meu prédio, no heliporto aqui. Eu dou um prêmio. Primeiro que chegar, ganha o prêmio. Quem que você acha que vai ser o primeiro que chegar? Vai ser o cara que está lá no último andar. Vai só subir a escada e chegou. Você que está lá no primeiro andar do prédio, você não vai chegar nunca, meu irmão. Esquece. Isso que eu nem falei da desigualdade racial. Você não pode negar que ela exista. Ela existe. Entende? Você entra na favela, na periferia, e você percebe que não tem meritocracia porra nenhuma. Eu costumo dizer, uma criança na África, ela vai ter como? Que condições de competir uma filha do Didi, por exemplo? Só depende de você. O que você faz com essas 24 horas do dia? Ah, eu tô tentando não morrer de fome. Esse negócio que o sol brilha para todos, brilha. O sol é quente e aqui em Goiás é mais quente ainda. Brilha para todos. Mas a sombra, meu irmão, é só para alguns. Essa é a minha visão diante dessa fala infeliz que alguns coaches continuam insistindo. Só depende de você.
Depende, porra. Se dependesse de muitos, com certeza muitos já estariam bem à frente. Valeu? Fui!